No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre amar, verbo intransitivo, idílio. Oi gente, aqui é a Kellen, do blog Kellen Vasconcelos, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra nacional do Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, Idílio. Eu peguei essa versão simples porque eu já tinha comentado com vocês anteriormente que é difícil achar versões mais bonitas e eu sempre procuro essas versões, vocês podem ter certeza. Eu procuro versões mais bonitas e tal, mas essa, apesar de ser simples, via leitura, ela é muito bonita, assim, a textura da capa ela é muito legal, é muito gostosa de pegar, as páginas elas não são tão finas assim, elas são amarelas. E assim, eu vi várias coisas muito interessantes nesse livro que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a chegar em mais pessoas e a gente ter uma comunidade maior aqui no YouTube pra gente poder conversar, trocar informações, eu dar mais sugestões para vocês e vocês comentarem aqui também o que vocês acharam, se vocês têm vontade de ler ou não. Esse livro faz parte da leitura coletiva que eu estou participando esse ano, chamado Veredas, que eu já tenho falado muito com vocês sobre isso. Esse é o livro desses 2 últimos meses que a gente vai ter a leitura, vai ter a discussão pelo YouTube ainda no final desse mês. Não sei exatamente qual é a data, ainda não foi divulgada pra gente do grupo. Então, quando eu tiver as datas direitinho, a data da discussão e qual o canal que vai ser feita a discussão, eu vou editar esse vídeo e vou colocar aqui ou o link da discussão ou o link do canal que vai rolar a discussão, tá bom? Mas isso vai rolar no final agora de agosto, isso é certo. Porque depois a gente tem mais 2 livros ainda nacionais para ler dentro da leitura coletiva Veredas ainda esse ano, tá bom? Então vamos conversar sobre esse livro. Esse livro, ele é muito diferente, assim, eu sei que eu falo muito sobre isso, ele é muito diferente, mas sabe o que é, gente? Eu tenho visto umas coisas muito interessantes, que cada autor, ele tem suas particularidades específicas. No caso desse livro, por exemplo, não há capítulos. Então, fica difícil de ler? Não, porque na verdade os capítulos são espaços. Tá vendo? Dá pra ver direitinho quando começa um e termina outro. É bem tranquilo de você identificar as passagens de quando começa um e termina outro. Vou ver aqui pra vocês. Ó, esse espaço aqui. Então, eu acho muito legal isso. E foi uma leitura muito leve, muito tranquila. Essa edição da Via Leitura, ela colocou um glossário no rodapé. Então, às vezes, quando tinha palavras que não se usam mais, termos daquela época, ela colocou aqui no rodapé, notinhas de rodapé, vocês podem ver. Então, assim, ficou muito fluida, eu não precisei ir no dicionário, não perdi tempo. Eu li em poucos dias, eu já imaginei que ia ser uma leitura mais tranquila, o livro é bem fininho comparado aos outros livros que eu tenho lido nos últimos tempos, né? E eu achei a história muito, muito diferente, porque ele é um romance que trata algumas abordagens sociais, né? Muito diferentes daquela época, de que os pais estavam começando a ficar preocupados com os seus filhos, porque eles, quando eles começam a chegar na idade de adolescência, da juventude em si, eles não conhecem nada da vida, e aí o que acontece? Eles pegam e acabam se enfiando em vícios demais, jogatinas, bordéis, fora drogas, outras coisas assim. E uma coisa que é falada aqui muito é sobre a morfina, como se naquela época usasse muito a morfina em si como uma droga. Então, várias vezes a gente vê os pais desse romance falando sobre isso, ou comentando sobre isso. Não podemos deixar que nossos filhos fiquem viciados em morfina. Então, assim, a palavra morfina meio que me surpreendeu, mas eu realmente não conheço muito o contexto da época aqui retratada, né? Mas, assim, você vai me perguntar, tem protagonistas? Tem, mas eu acho até que o narrador é um protagonista. Eu tive essa sensação, sabe? Porque ele é um narrador onisciente, então ele descreve todo mundo, ele fala o que todo mundo tá sentindo, pensando,
A gente conhece todos os personagens através do narrador e muitas vezes, alguns desses trechos de capítulos, o próprio narrador explora alguns assuntos relacionados ao romance, mas não é o andamento do romance. Então tem essas quebrinhas, assim, que é interessante, tipo, são algumas reflexões e tal que ele faz. Então eu consigo dizer pra vocês que eu classifiquei o narrador como um dos protagonistas, tá? Porque realmente ele tem até uma parte que ele fala, eu peguei esse livro e dei para tantas pessoas, e eu acho que dentre essas tantas pessoas estão lendo esse livro, então talvez eu tenha um alcance de tantas pessoas. Eu achei interessante a forma como às vezes ele quebrava o assunto do enredo e colocava algumas reflexões e depois voltava pro enredo. E não ficou ruim. Eu senti isso ruim. Pelo contrário, a gente acabou ficando mais próximo do narrador. Então, assim, normalmente o narrador tá ali só pra relatar as coisas que estão acontecendo. E não é o caso. O narrador aqui, ele tem opiniões. E isso deixou muito diferente a narrativa. Voltamos à história. O protagonista, vou dizer que seja a protagonista principal depois do narrador, né? É a Elsa. Ela é uma mulher alemã que está no Brasil e que ela faz um trabalho bem peculiar. Ela tem 35 anos e ela tem alguns sonhos que ela relata várias vezes ao longo do livro, que é poder encontrar um homem que cuide dela, que chegue em casa sempre no mesmo horário, que tenha sempre as mesmas atitudes, uma rotina caseira. Ela tem esse sonho de casar e ter o seu próprio lar e ter sua rotina caseira, doméstica, com o seu esposo. Então tem toda essa questão, mas o trabalho dela é de ser instrutora em casas de famílias. Só que, além dela ensinar alemão, ela faz outras coisas. Ela vai em casas de famílias que contratam os serviços dela para que ela, primeiro, seduza o filho mais velho, né, que vai chefiar a família, seduza ele se apaixone por ela, eles tenham relações mesmo sexuais e tal, e ela ensine a ele o que são essas relações sexuais, como ele deve fazer e tudo mais, tire toda essa curiosidade dele, e depois haja um término bruto, para que ele fique traumatizado de certa forma, e que entenda que ele não deve ficar por aí procurando mulheres interesseiras e tal, e sim casar com uma menina e constituir uma família. Então, assim, ela faz esse tipo de processo em todas as famílias que ela é contratada, e ela é contratada para isso. Então, o disfarce dela é ser professora de alemão. E assim, dentro do livro é bem claro, o tanto que ela fala e critica os brasileiros. Tem hora que ela fala, é porque é brasileiro. Porque brasileiro e alemão são muito diferentes. E ela compara muito isso, e ela fala que ela encontrou um grupo de amigos também, alemães, e eles se encontram, eles conversam sobre a cultura do país deles, e eles juntos têm aquele sonho de voltar para a nação deles, que está num processo muito ruim, numa economia muito ruim, mas que eles têm esse sonho de voltar para a casa deles, a terra natal deles, mas que eles sabem que é algo muito tópico, então eles se limitam a falar sobre aquilo, falar sobre a política do país deles e tudo mais. Então tem toda essa questão que a Elsa fala sobre isso, e ela também fala pros alunos que ela tem nessas casas, né? Nessas temporadas que ela passa nessas casas, que eles devem chamar ela por um termo específico que significa senhorita, só que é em alemão. Eu não vou saber dizer pra vocês a pronúncia correta, porque eu não conheço alemão, mas é como se fosse Fraulein, e aí ela faz eles repetirem várias vezes até a pronúncia ser perfeita e tal. Então ela tem por volta de 35 anos, quem contratou ela foi o patriarca da família, o Costa Souza, e ele é casado com Dona Laura, e eles têm 4 filhos, 3 meninas e o Carlos, que é o filho mais velho, que tem de 15 para 16 anos durante o enredo aqui. E o que fez o Costa e Silva procurar Elsa e contratar ela para fazer isso com o Carlos? Foi porque ele ouviu de amigos vizinhos e ele viu que alguns filhos de amigos próximos estavam se desvirtuando, se tornando muito viciados em muitas coisas, essas coisas que eu já relacionei pra vocês. Então,
destruindo suas vidas, e um dos amigos dele indicou a Elsa, falando, olha, fulana foi na minha casa e fez isso, isso e isso. Então, eu acho que é uma boa coisa para você fazer para o seu filho Carlos, para evitar problemas futuros. Então, eles falam muito sobre isso, sobre como a época é difícil, como é difícil controlar e orientar as crianças e tudo mais. Então, ela foi levada para isso. Leva um tempo a mais do que era esperado para ela conquistar o Carlos, mas ela conquista, né? Esse é o trabalho dela. Fora o Carlos, tem mais 3 meninas que são menores. A Maria Luísa tem por volta de uns 13 anos. Laurita, que é Laura, o diminutivo, né? Tem por volta de 8 anos. E a menorzinha, que é a Alda, e todo mundo chama ela de Aldinha. Aldinha. E ela tem por volta de uns 4, 5 anos. Então, assim, ela passa uma temporada lá e muitas coisas vão acontecendo, e essas explorações sobre alemães versus brasileiros, questões culturais diferentes, a forma como se enxerga as pessoas, a forma como se enxerga as relações, como ela critica o lar de Dona Laura e mesmo assim ela anseia para ter um lar daquele. Então, assim, a gente consegue ver que ela tem um pouquinho de inveja de Dona Laura por ela ter um lar estruturado e Elsa não ter. Tem também uns momentos bem interessantes que Elsa fica fazendo um contraponto dela mesma, como se ela fosse dividida em 2 pessoas, o homem sonho e o homem da vida. Aí o homem sonho é aquele que sonha, que quer voltar para a Alemanha, que tem seus sonhos e tal, e o homem da vida é aquele prático que quer fazer aquilo que ele precisa fazer para sobreviver. O homem da vida é pela sobrevivência. Então é bem interessante essa relação, e ela é colocada em vários pontos, em vários momentos, que Elsa às vezes é colocada contra a parede, seja por Carlos ou pelos patrões dela, ou situações específicas. É bem legal ver essa relação. Também tem algumas cenas engraçadas, são poucas, mas eu dei altas gargalhadas com as cenas do trem. Eu já andei de trem, gente, mas assim, eu andei tanto no trem moderno como no trem bem antigo, tipo aquele Maria Fumaça e tal. E aí, durante essas cenas do trem, é muito engraçado, aqui tem muitos solavancos e tal. Eu lembro que tinha, mas não era tanto assim, mas é claro que o autor ele pode exagerar para se tornar mais cômico. Então, uma coisa que eu não esperava era que eu desse gargalhadas aqui. E eu dei algumas gargalhadas. Então, do meio pro fim, o livro é um pouquinho divertido e tal. E ele termina com algumas reflexões pontuais. Então, assim, é uma ótima leitura. Eu gostei muito. Eu indico a leitura. Eu acho que a gente tem que conhecer mais dos nossos autores nacionais. Por isso que eu tenho participado dessa leitura coletiva Veredas. Não participei da escolha dos livros, e isso foi muito bom, porque eu tô conhecendo coisas que eu nem tinha ouvido falar, né, outros livros e outros autores também. Então, se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês conhecem esse autor. Então, não se preocupem que eu vou atualizar a descrição assim que a gente gravar a discussão ou que ela for pro ar. Eu vou avisar nos stories no Instagram, então me segue lá. Quando vai ser a discussão, em qual canal, qual horário, para vocês poderem participar também, porque a discussão é livre, então o chat ele fica livre para quem quiser entrar e comentar, o que deixa tudo bem divertido. Então é isso, gente. Me contem nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo.